Olá, vamos para a resolução, tá, do terceiro simulado. Antes disso, eu quero que você comente aí se você já respondeu esse simulado, se você conseguiu, sentir dificuldade, tudo bem? Se você também assistiu a aula de revisão que a gente fez sobre triângulo, tá certo? E se você ainda não respondeu esse simulado, tá? Dá um pause aí no vídeo e tenta resolver sozinho primeiro. Assiste a aula de revisão que você vai conseguir, tudo bem? E aí depois você vem acompanhar aqui a resolução comigo, tá certo? Feito isso, bora aqui para a solução desses itens aqui do simulado 3. Classificando o triângulo abaixo, de acordo com os lados, temos que ele é 1. Primeiro, olha só a questão, ele quer que você dê a classificação desse triângulo de acordo com os seus lados. Então, você lembra aí da nossa aula de revisão, que a gente viu que o triângulo ele pode ser classificado quanto aos lados e quanto aos seus ângulos, tudo bem? Quanto aos seus lados, tá? De acordo com os lados do triângulo, nós podemos ter triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. Então, esses conceitos têm que estar bem claros na sua mente para você resolver uma questão como essa, uma questão simples. Mas se você não tiver esse conceito aí na sua mente, pode ser que se torne, né, um pouco difícil. Um triângulo é equilátero quando a medida, né, dos seus lados são exatamente iguais. Então, temos os 3 lados iguais, que já é o caso aqui do nosso triângulo, perfeito? Ele é escaleno se ele tiver a medida aqui desses lados, dos 3 lados forem diferentes. E ele será isósceles se ele tiver 2 lados iguais, tudo bem? Pelo menos aí 2 lados iguais. Ele é um triângulo obtusângulo, aqui essa classificação ela é em relação aos ângulos, tá? Então, não vai ser o nosso caso, a gente quer em relação aos lados. Claramente, nós já temos aqui a nossa resposta. Esse é um triângulo equilátero, pois possui aqui os lados com mesma medida, tudo bem? Então, nossa resposta, letra C. Perfeito. Item 2. De acordo com as medidas dos lados, classifique o triângulo ABC em. Então, da mesma forma, ele quer a classificação das medidas em relação aos lados. Como a gente já comentou na questão anterior, vamos observar se esse triângulo ele é escaleno, isósceles ou equilátero. Novamente, obtusângulo, essa é uma classificação que refere-se aos ângulos, então você já descarta. Observa que esse triângulo ABC, que possui medidas de lado. O lado AB possui 5 centímetros, o lado BC 8 centímetros e o lado AC 7 centímetros. Observa que eu tenho medidas diferentes, ou seja, 3 lados com medidas diferentes. Essa aqui é a característica do triângulo, qual? Isósceles, escaleno ou equilátero? Isso mesmo. O nosso triângulo, ele é escaleno, tá certo? As medidas dos seus lados são totalmente diferentes. Item 3. Podemos classificar o triângulo abaixo em, novamente, sobre a classificação dos triângulos, tá? Escaleno, isósceles, equilátero, obtusângulo, tá certo? Observa o seguinte, eu vou ter aqui as medidas dos lados. Então, a gente vai classificar aqui em relação aos lados, porque é o que eu conheço no momento, tudo bem? Então, nós temos aqui medidas com 10, 10 e 12. Veja que eu tenho 2 lados iguais. Essa, então, é característica do triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. Muito bem. Essa é uma característica do triângulo isósceles. Perfeito. Tudo bem? Tudo bem? Olha só, 2 lados iguais e um diferente. Triângulo isósceles. Item 5. Um triângulo é classificado obtusângulo quando? Então, lembra aí das classificações dos triângulos quanto aos seus ângulos, tá certo? Que pode ser
obtusângulo, pode ser retângulo, tá? Ou pode ser acutângulo, tudo bem? Neste caso, quando que eu vou ter aqui um triângulo obtusângulo? Quando ele possui 3 ângulos agudos? Não. Aqui é a classificação, tá bom? Para eu ter um triângulo acutângulo. Os 3 ângulos serão agudos, serão menores que 90 graus. Quando tem 3 ângulos obtusos, com certeza não, tá? Não teria como termos 3 ângulos, né, com medidas maiores que 90 graus. Tem um ângulo agudo, com certeza não, para ser obtusângulo eu preciso ter um ângulo obtuso, tudo bem? Ou seja, com a medida maior do que 90 graus. Então, um triângulo é classificado obtusângulo quando tem um ângulo obtuso. Item 6. O triângulo ABC, de acordo com os ângulos, é um triângulo escaleno, retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Então, observando aqui os ângulos, nós já sabemos aqui que possuímos um ângulo reto, tudo bem? Esse desenho aqui, sempre que vocês encontrarem, né, um ângulo com esse formato aqui, esse desenho de um quadrado, significa que ele é um ângulo reto, portanto, vale exatamente 90 graus, que é a característica aí para um triângulo retângulo, perfeito? Então, nosso triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. Item 7. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, determine o valor do ângulo X. Então, lembra aí da revisão que a gente fez, a gente estudou algumas propriedades do triângulo, inclusive essa, tudo bem? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo será sempre 180 graus. Então, com essa propriedade, olha só, a gente pode descobrir valores aí de ângulos desconhecidos, tá certo? Observe o seguinte, nós temos o ângulo X, o ângulo reto, que é igual a 90 graus, e esse ângulo de 35 graus, tudo bem? Então, para eu encontrar o valor do ângulo X, basta a gente utilizar essa propriedade, que diz que se eu somar todos esses ângulos aqui internos, tá bom? Do triângulo, essa soma aqui vai resultar em 180 graus, perfeito? Então, olha só o que a gente tem. A gente fica com uma equação do primeiro grau. Daí, basta resolver normalmente, né, que você vai encontrar o resultado. Então, aqui, vamos fazer aqui a operação, tá? Com os termos semelhantes. 90 mais 35, nós vamos ficar com 125 igual a 180, certo? Agora aqui, vamos isolar o x, tá? Passando 125 para o segundo membro. Logo, ele vai com o sinal oposto, tá? Positivo vem negativo. Daí, nós vamos ter que x vai ser igual a 180 menos 125, portanto, x será igual a 55 graus. Perfeito? Então, resposta aqui, o valor desse ângulo x é igual a 55 graus. Item 8 e 9. Observe o triângulo ABC abaixo e responda as questões 8 e 9. Tá certo? Então, nós temos um triângulo aqui ABC, cujos seus ângulos são de 50 graus, 60 graus e 70 graus. Então, vamos aqui para a nossa oitava aqui pergunta, saber o que ele quer. Qual o menor lado do triângulo? Ok, então, na aula também de revisão, a gente estudou essa propriedade. Você lembra aí? Então, revisa lá. Com certeza você anotou no seu caderninho, não é? E então, olha lá no seu caderninho a anotação sobre as propriedades dos triângulos. E diz, onde lá diz que ao maior ângulo opõe-se o maior lado e ao menor ângulo opõe-se o menor lado. Perfeito? Então, com essa propriedade, você resolve essa questão tranquilamente.
Ele quer saber qual é o menor lado, então nós vamos procurar qual é o menor ângulo. O menor ângulo é o de 50 graus. Portanto, o lado que está oposto ao ângulo de 50 graus é o lado BC, correto? Correto. Portanto, o menor lado do triângulo ABC é o lado BC. Tranquilo? Nona questão. O triângulo ABC é um isósceles e acutângulo, escaleno e obtusângulo, escaleno e acutângulo, equilátero e acutângulo. Olha só, professora, a gente não tem conhecimento aqui das medidas, né, dos lados. Mas eu gostaria de falar aqui, mencionar aqui para vocês mais duas propriedadezinhas, tudo bem? Específicas do triângulo equilátero e do triângulo isósceles, tá? Então, temos aqui, ó, esses dois triângulos, o equilátero e o isósceles. Então, eu vou comentar aqui e falar, mas você pausa e escreve o que eu falar aqui para você, tudo bem? No triângulo equilátero, tá certo? Ou seja, cujos seus lados possuem a mesma medida, o que a gente pode afirmar em relação aos seus ângulos? Mesmo não conhecendo os seus valores, não vem, né, que não tá falando aqui quanto que vale. Mas a gente sabe que em um triângulo equilátero, tá certo? A medida dos seus ângulos internos também serão iguais. Portanto, como a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, para que cada ângulo desse possua a mesma medida, né? Basta que a gente divida 180 por 3, logo, cada ângulo vai valer 60 graus. Perfeito? Então, anota aí. Em um triângulo equilátero, os seus ângulos internos, a medida dos seus ângulos internos é igual a 60 graus. Sempre, professora? Sempre. Tudo bem? Então, mesmo que a questão não informe, tá? Mas você sabe que em um triângulo equilátero, a medida dos seus ângulos internos é igual a 60 graus. Perfeito. Anotou? Bacana. Agora vamos falar um pouco sobre o triângulo isósceles, que é esse triângulo que possui pelo menos, né, dois lados iguais. Sobre ele, em relação aos seus ângulos internos, a gente pode afirmar que os ângulos da base, tudo bem, serão iguais, tá? Então, eu não posso afirmar para você a medida deles, tá? Porque aí pode variar. Mas o que a gente pode afirmar em relação a um triângulo isósceles? Que a medida dos seus ângulos internos da base serão iguais, tudo bem? Então, se esse ângulo aqui vale x, então esse outro ângulo também vai valer x. Por exemplo, se esse ângulo vale 45 graus, esse ângulo também tem que ter 45 graus. Se esse tem 30, aqui também tem 30, se é 60, 60, 70, 70, e assim vai, tudo bem? Então, anota aí, em um triângulo isósceles, uma propriedade importantíssima também. Em um triângulo isósceles, os ângulos internos da base são iguais, tudo bem? Ou seja, possuem a mesma medida. Sabendo disso, vamos analisar aqui essas alternativas. Esse triângulo é isósceles? O que a gente sabe? Que um triângulo isósceles, eles possuem, né, os ângulos da base internos iguais. Observa nossos ângulos desse triângulo. Eu não tenho valores iguais, tá? Então, certamente esse triângulo não é um triângulo isósceles. Então, aqui a gente já descarta essa alternativa. É um triângulo escaleno? Olha só, um triângulo escaleno, ele possui todos os lados, né, diferentes. E se ele não é isósceles, obviamente, e ele não é um equilátero, tá? Não possui seus ângulos iguais, então, com certeza, ele é um triângulo escaleno, tudo bem? Então, a gente já descobriu que é um triângulo escaleno. Só que nós temos duas alternativas aqui com essa opção, tá? Ele é um triângulo escaleno obtusângulo ou acutângulo.
Daí a gente vai analisar em relação aos ângulos, tudo bem? Quando que ele é obtusângulo? Quando possui um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus. Isso acontece? Não. Logo, ele não é um triângulo obtusângulo, perfeito? Então, ele é um triângulo acutângulo. Por quê? Um triângulo acutângulo terá a medida dos seus ângulos, dos três ângulos, tudo bem? Menor que 90 graus. Então, satisfaz aqui nossas condições. Logo, esse triângulo é escaleno e acutângulo. Perfeito? Então, anota aí essas informações sobre essas propriedades aqui do triângulo equilátero e triângulo isósceles. Tranquilo? Questão de número 10, tá? Outra questão aqui que vai estar utilizando a propriedade dos triângulos, tudo bem? Essa aqui é sobre o ângulo externo. Vocês lembram, né? Se não lembra, volta lá na videoaula, né, que eu fiz sobre a revisão de triângulos. Onde tem a propriedade que diz que o ângulo externo, tá, vai ser igual à soma dos ângulos internos adjacentes a eles. Perfeito? Então, claramente aqui, o valor de x vai ser igual à soma dos ângulos internos, ou seja, 65 mais 32, adjacente a eles, tudo bem? Então, x vai ser igual a 97 graus. Perfeito? Bem tranquilo, tá certo? Então, revisa aí aquelas propriedades sobre os triângulos, tá? Para que fixe bem na sua memória, que é muito importante, a gente vai utilizar bastante aí em conteúdos posteriores, tudo bem? Então, tchau e até a próxima!